Fala, meu querido alfartano, minha querida alfartana, tudo bem com vocês? Prontos para mais um bloquinho esse especial, um bloquinho aquele, meu povo, que melhor do que isso, só dois disso. E esse bloco ele é especial por quê? Porque ele é 2 em 1, meus queridos. Ele é 2 em 1. Se ele é 2 em 1, professor, vai falar de duas coisas sobre uma mesmo, né? É exatamente isso. Duas coisas sobre uma. Nós iremos falar, galerinha, sobre as nossas queridas, idolatradas e sinceras, né? Pontuação. Iremos falar sobre a pontuação. Mas veja bem aqui, meu bem, né? Veja bem aqui, meu bem. Deixa eu ver aqui. Pontuação. Quando a gente fala de pontuação, a gente fala sobre duas perspectivas, né? A gente fala sobre duas perspectivas. Que perspectivas essa? São as organizações tabajaras? Não, não são as organizações tabajaras. São as organizações que vão formar, que vão ritmificar a nossa frase, né? Vão organizar. Muitas vezes, cara, quando a gente encontra um texto onde ele não está corretamente pontuado, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar ali gerando aquela dúvida, né, vai gerar aquela, vamos dizer assim, uma insatisfação, um mau entendimento do leitor. Né? Então, pontuar um texto, a arte de pontuar um texto, não é para qualquer um. A gente tem que estar dominante sobre esse assunto aqui, beleza? Então vamos ali, falou de pontuação, é dar sentido àquela frase, é poder organizá-la da melhor forma correta, estruturar da forma mais coerente possível, beleza? Então, quando falamos sobre coesão e coerência, também existe por conta da pontuação. Ela que ritmifica, é ela que expressa ali para nós uma organização adequada. Massa? Então, falando de pontuação, se ela é uma organização, professor, a pontuação, ela deve-se ter aqui uma organização, a organização do texto. Uma organização textual. Se ela é organização, ou não tem órgão fundamental para construir o quê? Elaborar a coerência textual também, beleza? Então, organizar e elaborar a coerência do texto. Além disso, pessoal, a nossa pontuação ela pode funcionar de duas formas diferentes. Ela poderá funcionar em um período onde se terá a função simples ou um período de função composta. Ou um período composto, beleza? Professor, o que seria essa ideia de dizer de período simples e função no período composto? O que eu poderia entender sobre isso, sobre essa funcionalidade? Quando nós falamos de período simples e período composto, é porque a organização ela é modificada. Como eu posso dizer, por exemplo, se eu digo de período simples, eu tenho uma tal organização aqui, ó, período simples. Qual é a organização? A organização vai ser um verbo mais complemento do verbo. Mas, além disso, ela deverá ter o quê? Um sujeito mais verbo mais complemento. Então, o período simples é isso. É que só vai aparecer sujeito, verbo e complemento. Então, veja aqui essa frase. O menino Osvaldo jogou bola. Então eu tenho aqui, o menino Osvaldo jogou bola. E aí eu pontuo. Eu posso ter o seguinte. O menino está doente. O menino está doente. E ainda eu poderia dizer, o menino está doente com reticências. E assim por diante. Então veja, quando eu falo do período simples, eu tenho essa relação única, sujeito, verbo e complemento. Então a função é essa. Eu só terei um verbo, né, terei ali um complemento para ele e acabou, morreu Maria Preá. Então assim, olha a frase, o menino Osvaldo jogou bola. E aqui dentro dos termos Osvaldo, eu terei aqui o quê? Eu terei vírgulas. Se eu terei vírgulas, elas terão uma funcionalidade.
Perceba o quê? Que o menino Osvaldo, esse Osvaldo, ele tem uma função de caracterizar, de determinar. Quem é o menino? É qualquer menino? Ele é o menino Osvaldo. Então aqui há uma relação de aposto. Há uma relação de aposto. Eu sou Mané um vocativo? Não estou chamando. Eu estou trazendo aqui quem? Eu estou dizendo quem é o menino. O menino é Osvaldo. Então eu estou classificando, estou qualificando esse menino. Então o menino Osvaldo, função de aposto. Beleza. Então perceba que as vírgulas aqui, elas têm uma função de organização do texto, sim. Ela tem uma função de elaborar a coerência, porque o menino Osvaldo sem vírgula já teria um outro sentido, né? E ela tem aqui a função de compor ainda a nossa oração do período simples. Sujeito, verbo e complemento. Bonitinho. Jogou bola. Massa. Olha aqui também, ela tem a funcionalidade, ela tem a capacidade de mudar o que? A nossa entonação, de mudar a forma de nós vermos uma frase. Aqui é a primeira. O menino está doente. Interrogação. O menino está doente é uma pergunta. Olha como a entonação muda dentro do meu texto. O menino está doente? Que doença o menino tem? Como assim? Brasil, me explique, né? Então, o menino está doente, interrogação, pergunta. E pode ser uma afirmativa também, né? Aqui, ó, exclamação, né? Interrogação e agora pode ser uma exclamação. O menino está doente. O menino está doente. O menino está doente, beleza. Mas eu posso ter também uma reticências bonitinhos. O menino está doente. E aí, olha só como a interpretação muda. Se é uma pergunta, a gente fica um negócio, pega de surpresa. O autor, o narrador ali foi pego de surpresa, né? Então ele não sabe se encontrou bem ali, se tal ou não está doente, enfim. Né? Atenção. Se eu pego agora uma exclamação, até o pensamento, a forma de enxergar a doença do menino muda. Se eu digo o menino está doente, eu já estou dizendo que a família não há uma doença, há uma aceitação sobre isso. Então, não foi um pegue de surpresa, não há um questionamento quanto à doença do menino, mas sim uma certeza, uma afirmação que ele está doente. Beleza? Então, há uma aceitação. E agora, se coloca aqui uma reticência, a questão também vai mudar. Por quê? Porque quando se tem essa reticência, o menino está doente. A gente pode perceber já um pessimismo na voz da pessoa. O menino está doente. E aí não há uma perspectiva tão positiva. Ou então poderia ser uma continuidade. O menino está doente, está doente. Olha lá, a gente dá uma prolongada. Poderia ser? Poderia. Poderia ser um grito doente, né? Poderia ser, né? Mas só vou saber isso, interpretar essa mensagem, se o quê? Se o texto que eu for apresentado, ele vai estar correto ou bonitinho, beleza? Ou se estará a pontuação certa ou errada. Além do mais, nós teremos a função do período composto. Engasguei com a saliva, peraí. Eita, professor, vamos lá. Vamos lá, então. No período composto, já é algo diferente. Se aqui eu tenho uma enunciação, né, eu posso ter agora uma relação entre frases, entre períodos diferentes. Aqui eu não tenho mais uma necessidade de ser somente sujeito, verbo e complemento verbal, né, o complemento do verbo. Aqui eu já tenho uma outra relação. Que outra relação é essa? Lógico, evidente que eu terei a mesma coisa, sujeito mais verbo mais complemento verbal. Mas só que além disso, eu posso ter uma conjunção. Deixa eu colocar até outra cor aqui para não, né? Eu posso ter um valor de uma conjunção ou simplesmente uma pontuação. Pontuação comum. E dessa pontuação comum, aí eu venho para outra frase, né? Aqui eu também tenho um sujeito, um verbo, mais um complemento verbal. Então, a entonação, a organização do período simples para o período composto, ele muda. Ele vai ser alterado, ele vai sofrer grandes perspectivas, beleza? Massa! Mas, professor, quais são as pontuações que nós temos aqui para nós, professor? A primeira pontuação, galerinha, é os tipos de pontuação. Tipos de pontuação. Então, se eu falo tipos de pontuação, a primeira de todas aqui, vamos colocar aqui, é o ponto final.
Eu gosto do ponto final. Eu começo pelo ponto final. Por quê? Porque quando nós trazemos o ponto final, é um fechamento de uma ideia, né? Então eu posso colocar ali o ponto final em duas perspectivas. Eu posso colocar aqui o fechamento, a conclusão de uma ideia, de um parágrafo, de uma ideia, né, textual. Então, o fechamento do pensamento. Mas posso aqui também fazer uma pausa, assim como a vírgula, só que uma pausa mais longa. Uma pausa mais longa para nós, beleza? Então funciona dentro dessas duas perspectivas. Ponto final, fechamento pensamento, fechou conclusão, ou um pensamento, né, uma interrupção de um pensamento pode ser feito por ela, ou uma pausa mais longa para ser continuado o pensamento mais à frente, e assim por diante, beleza? Então, um ponto final ele tem isso. Ponto final, todo mundo sabe, né? É aquela bolinha, né? Aquela bolinha, professor, aqui fala o ponto final. Não precisa nem fazer, né? Todo mundo sabe no final. Ah, detalhe, na redação parece um seio, professor. Ficou parecendo seio. Que moralidade, isso é vergonha. Mas segue o baile, né? Todo mundo sabe que no final, né, de cada período, na redação, a gente tem que colocar um ponto final. Finalizando. Na redação é necessária, cara. Você perde ponto se você não pontuar de forma correta. Então fique atento quanto a isso, beleza? Além do ponto final, a gente pode trazer a função da exclamação. Toda vez que a gente utiliza esse termo exclamativo, essa exclamação, a gente vai trazer essa relação das frases exclamativas. É uma certeza, né? Então vamos colocar aqui, ó, frases exclamativas vão desempenhar certezas, frases exclamativas que indicam certeza. Sem contar também que ela pode funcionar como uma ideia imperativa também, de ordem. Ela pode trazer aqui uma função imperativa, um desejo. Cala a boca. Opa, é uma ordem, cala a boca. Ixi, professor, cala, assim do nada. Cala a boca. Sai daqui, suma, né? Então pode ser também, né? E sem contar também que ela pode funcionar para nós como uma função de interjeição. Uma interjeição. Quando você diz, eba, interjeição, né? Então, oi, né? Você lá no WhatsApp manda mensagem, oi, né? Aí para um monte de exclamaçãozinha, aí a pessoa só manda com oi, acabou, morreu, perdeu, acabou-se. Que triste, professor! Acontece, ó, todo mundo acontece aí. Então vamos lá. Então acontecem esses elementos também. Então, ó, ponto final, né? Exclamação. Teremos mais, meus jovens, muito mais. Teremos muito mais também. Né? A gente tem também a relação de quê? Ponto e vírgula. Né? Vamos aqui para o ponto e vírgula. E é engraçado falar de ponto e vírgula porque é como se fosse uma soma dos dois, né? O ponto, a gente já viu bem que ele pode ser um fechamento de pensamento ou uma pausa mais longa, e a gente viu também que a gente vai falar um pouco mais sobre as vírgulas também, que as vírgulas ela aparecerá ali para destacar uma oração, para destacar um pensamento, para destacar alguma coisa, né? Para separar um período do outro, mas claro e evidente, né? Impossível. Eu não posso utilizar a vírgula e separar dois termos, por exemplo, sujeito e predicado. Nunca na minha vida eu vou poder utilizar um sujeito para separar um sujeito do predicado. Por exemplo, se eu digo para você bem aqui, Marcela amou-me. Poema Machado de Assis. Marcela amou-me durante 15 meses e alguns contos de réis. Aí o cara vai feliz da vida, ele coloca uma vírgula bem aqui, ó. Marcela amou-me. Perceba que isso deixou de ser uma frase, né, uma oração, Marcela amou de sujeito e complemento e predicado, para ser o quê? Para ser um vocativo e um verbo. Marcela amou-me. Marcela amou-me. Olha só que diferente, beleza? Então deixou de ser um sujeito para ser um vocativo, e aí é diferente. Aí tem uma funcionalidade diferente. E muito menos poderei separar, olha lá, amou a mim. Jamais poderia fazer isso. Marcela amou a mim. Tem até uma função poética nisso aí, né?
Só se eu colocasse a mim, vírgula, se eu fizesse isso podia, né? Ó, a mim, Marcela amou. Aqui eu poderia fazer, porque eu estou deslocando. Aí se eu faço esse deslocamento, beleza. Mas na ordem direta eu não posso fazer isso. É impossível, não dá, né? Primeiro já virou um sujeito, já virou um vocativo. Aí já é um choque, né? Um choque grande. Então volta para cá. Então quando a gente fala sobre ponto e vírgula, a gente vai ter a fusão deles dois. E é muito interessante a gente falar sobre isso. Por quê, professor? Porque quando a gente fala sobre ponto e vírgula, a gente pode colocar aqui, né, dentro de determinados períodos, a gente poderia já fazer, a gente já pode fazer ponto e vírgula para separar orações. Podemos fazer já para separar orações. Isso no período o quê? Isso no período, no período já composto, beleza? Então, ponto e vírgula poderia aparecer para separar orações? Poderia. O ponto e vírgula já no período mais simples, ele pode aparecer também para uma outra coisa. Ele poderia fazer uma apresentação já para ter uma separação simples, né? Como se ele tivesse já sendo uma relação de vírgula. Então ele pode, sim, em alguns casos, ter um papel de vírgula. Ser um papel de vírgula, beleza. E aí a gente pode ter também aqui um outro papel importantíssimo que o ponto e vírgula pode trazer para nós, que é o papel da enumeração. E aí eu posso até substituir a vírgula quanto a esse caso, da enumeração. Se eu digo, por exemplo, olha lá, enumeração. Se eu digo, por exemplo, fui ao mercado comprar. Aí continua aqui, ó. Pão, vírgula, cenoura, sei lá, biscoito, refri e outra coisa. Beleza. Coloquei assim, bonitinho. Estou enumerando. Pão, cenoura, são as coisas que eu vou comprar. Mas só que eu posso colocar também por uma ordem. Eu posso colocar por uma ordem, uma hierarquia. Então, vamos supor aqui, nessa hierarquização das minhas escolhas aqui, eu vou dizer que há uma relação de mais importância. Então, ponto, pão, cenoura, biscoito, refri e assim por diante. Beleza? Massa? Então, a gente pode ter essa função também no ponto e vírgula aí. E outras funções também mais específicas para ela. Mas essas são as grandes maiorias. Que mais, professor? Que mais? Além do ponto e vírgula, nós podemos ter outros tipos de pontuação também. Né? A gente pode ter a relação também dos dois pontos. A relação dos dois pontos. E aí, se eu falo dos dois pontos, aqui é bonitinho, ó. Né? Passou aqui, ó. Esses dois pontos, ele pode também funcionar como uma ideia de enumeração, né? E aí eu posso, cadê o pincel azul? Ele pode funcionar para nós também como uma enumeração, tão próximo quanto aquilo ali, e pode ser utilizado também para uma citação. Lá na nossa redação bonitinha, quando nós fazemos citações diretas, né? Então eu posso, como já diria Renato Russo, dois pontos, preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, ponto final, acabou, beleza. Mas eu posso colocar, para além de numeração, para além de citação direta, coloca como função direta também, eu posso colocar os dois pontos para esclarecer alguma coisa. É um esclarecimento, é uma informação extra que possa gerar uma dúvida. Então eu posso dizer o seguinte, a regra geral da concordância verbal é o verbo concordar com o sujeito e o número. Dois pontos, esclarecendo isso, né? Sujeito é o elemento que vai conter quem vai sofrer ou vai praticar ação. O verbo é o elemento que vai indicar uma ação, ponto. Então, ponto final, beleza? Então, dois pontos eu venho para esclarecer. Eu posso dizer o seguinte, a palavra ordieno, dois pontos, hoje em dia. Então, estou esclarecendo, estou definindo a palavra, massa? Além disso, eu posso colocar em dois pontos para trazer o quê? Uma exemplificação.
Eu posso dizer, a sociedade não aguenta mais sofrer, 2 pontos. A sociedade não aguenta mais sofrer, 2 pontos. Já basta a corrupção que nós enfrentamos. E aí eu poderia dizer, beleza? Então, posso trazer aqui uma exemplificação. Mas não só exemplificação, pode trazer também outra coisa, né? Eu posso trazer também uma observação. Então, estou dizendo, a gasolina já teve por exemplo, vou voltar aqui a ideia. Nos postos de gasolina, a partir de segunda-feira, teremos um novo aumento. 2 pontos, né? Ponto final. Aí eu posso colocar 2 pontos. Já será o 5º aumento do mês. Olha só que loucura. Então, olha só o que acontece. Observação. Eu estou adicionando uma nova informação, beleza? Professor, eu poderia colocar aí esses 2 pontos ser substituído por um parênteses? Poderia, tranquilamente, poderia. Em alguns casos, poderia ter essa substituição, beleza? Além da pontuação, nós temos, cadê? A gente falou ali daqui da exclamação, falamos aqui da exclamação, e nós temos também o oposto da exclamação. Se a exclamação eu afirmo, eu tenho um oposto a ela, que é o quê? A interrogação, beleza? Então, eu tenho a exclamação e terei também a interrogação. Beleza? Então, exclamação versus interrogação. E aí a gente já sabe qual é a finalidade dela, né? Fazer perguntas de forma direta. Perguntas diretas. Beleza? Além disso, vem aqui. Deixa eu apagar a Marcela de Machado de Assis. E eu venho para cá. Além dos 2 pontos, né, que vai gerar tudo isso, eu posso ter também a relação das reticências. E quando eu digo reticências, professor, eu estou trazendo que aqui pode ter uma significação também vasta, né? Reticências, professor, que são aqueles 3 pontinhos, né? Os 3 pontinhos. Bonitinhos, professor, bonitinhos. E aí a gente pode colocar aqui nessas reticências algumas significações dela, como, por exemplo, uma interrupção de pensamento. Beleza? Então, eu posso ter uma interrupção do meu pensamento. Eu posso ter também outra coisa. Né? Eu posso abrir margem para o pensamento também. Margem para a interpretação, para o pensamento. Então, se eu coloco ali, pronto, aquelas brincadeiras de menino de quinta série, né? Quando vê um verbo transitivo, já fica, vai pegar, vai pegar, tá gostando, Pronto, essa brincadeirinha sempre termina com a reticência ali. Porque há informações depois, né? Que vai aparecer ali para nós depois ali, né? Então, eu posso colocar ali essa reticência para abrir margem para pensamento. Mas também eu posso colocar como a reticência, como apresentar elementos suprimidos. Ou seja, são retirados da oração. Então, foi interrompido ali, ó, interrupção do discurso. Então, reticências. Então, parou, reticências bonitinhas aqui. Beleza? E outra coisa que ela pode aparecer também, marcar em emoção. Uma coisa que a galera faz, e tem que ter todo o cuidado do mundo quando for fazer isso, que é, por exemplo, o etc, né? E a galera usa o reticência, né? Etc, reticência, não use. Né? Coloque só o etc e ponto final. E outra coisa, não coloque o ezinho, tá? É proibido, é só etc. E ponto final, não reticência. Beleza? Massa? Vamos parar para cá? Show! Aqui, show, Sheila. Obrigado! Então vamos aqui, dando continuidade. Depois das reticências, nós temos mais pensamentos para serem ditos. Como, por exemplo, nós teremos o jogo das... o jogo da aspas. Professor, quando a gente vai utilizar a aspa? E aí vai aparecer de novo, citação. Certo?
Então, quando aparecer uma ideia de citação, eu vou poder trazer aqui a relação da aspa também. Além de uma citação, eu posso colocar uma função metafórica. Metafórica. Ou então, uma palavra que está ganhando sentido metafórico, ou posso colocar também um estrangeirismo, por exemplo. Um estrangeirismo. Professor, como assim um estrangeirismo? Eu estou na minha redação e eu quero colocar um termo em inglês. Exemplo. Aí eu coloco entre aspas. Por quê? Porque não pertence ao nosso vocabulário, não pertence ao léxico do português. Massa? Então, vou colocar aqui, beleza, vou colocar aqui as aspas. Além disso, eu posso colocar também as aspas para realçar uma ideia. Então, vou realçar uma ideia ou um pensamento, uma expressão, beleza? Outra coisa, já que eu falei do estrangeirismo e metaforicação, eu posso também colocar um neologismo. Quando eu vou inventar uma palavra nova, ou quando eu vou falar de uma palavra nova, aí eu apresento um neologismo. Sem contar também de uma forma certa, de um certo vulgarismo, de uma vulgaridade, beleza? Próximo tópico aqui, ó. Próximo tópico é o nosso parênteses, né? Nossos parênteses, professor. E aí, quando a gente utiliza os parênteses, é como estar utilizando um parente nosso, né? Um parênteses ali. Por quê? Porque o parênteses ele serve para muita coisa, para muita informação. Como, por exemplo, os parênteses podem servir para destacar informações, pensamentos. Então, por exemplo, eu quero dizer o seguinte, o ar-condicionado está frio, abre um parênteses. Ontem estava quebrado, fecha parênteses. Então, eu estou trazendo uma informação nova para cá, beleza? Lembra que pode ser também relacionada a um travessão. Não, o ar-condicionado está tranquilo, só está muito bom, inclusive, viu? Só foi um exemplo que eu olhei para o ar-condicionado, lembrei. Mas, enfim, então, olha lá, coisa bonita. Então, lembra também que ele pode estar relacionado ali a uma ideia de próxima ao travessão. O travessão também pode fazer isso, tá? Além do mais, eu posso colocar entre parênteses o quê? Eu posso colocar aqui no gênero dramático, a indicação do gênero dramático. Você que é um grande teatrólogo aí, você que está escrevendo as suas peças bonitinhas, aí você coloca lá, né? Sabe que a fala, a escrita é diferente do teatro, que você coloca o travessão que é a fala da personagem e coloca também o quê? As ações que ela vai fazer. Então, por exemplo, eu escrevi o seguinte, deixa eu vir aqui, eu escrevo da seguinte forma, travessão, aí eu coloco o nome da personagem, né? Já coloquei Marcela, coloco Marcela de novo. A fala de Marcela vai ser assim, não te quero. Aí Marcela vai fazer o quê? Vai pegar um parênteses, né? O autor vai pegar um parênteses, é o seguinte, pega a arma, pegando a arma e mirando para fulano. Pegando a arma e mira no alvo. Fecha parênteses. Então, no texto teatral, aí ela continua, não te quero mais. Saia daqui. Então, aqui eu vou dando as indicações, né? E essas informações elas estarão através de quê? Dentro do parênteses, bonitinho? Lógico que o parênteses é bonitinho, pessoal. Não é esse parênteses que o tio fez aqui não, né? Beleza? Então, ó, a gente vai ter esse parênteses dentro dessa funcionalidade, dentro desse processo da escrita, né? Dentro dessa de destacar informações, de elaborar também essa construção dramática, né? Além disso, ela vai nos trazer ali também, né? Ela vai trazer ali para nós também inclusão de dados, ela vai incluir dados que a gente pode colocar lá. Então, tem várias informações para acrescentar novas informações ali no nosso texto, beleza? Além disso, pessoal, nós teremos também o travessão, que é para indicar fala, que pode substituir também as vírgulas sendo colocadas ali para destacar determinados elementos. Massa? Tranquilo? Tudo isso vocês têm no material de vocês que está supimpa, que está bonitinho. Então a gente tem todas essas funcionalidades dentro das nossas pontuações. Massa?
E aí a gente vem agora, rapidone aqui, já apresentada para todos nós, a funcionalidade dentro do período simples no período composto. A gente já sabe agora quando é um período simples e quando é um período composto. Beleza. Mas só que a gente tem que entender o seguinte, toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá... Não, tô brincando. Toda vez que eu estiver fazendo a inversão sintática, é regra, cara. Toda vez que existir qualquer inversão sintática, eu vou fazer o quê? Exatamente. Então a regra geral que eu posso dizer para vocês é essa aqui, ó. Regra geral. Ordem direta. Isso no período simples, tá? Ordem direta, não tem nenhuma alteração, não tem nada, né? Vai ser sempre sujeito, verbo e adjunto, complemento verbal e adjunto, sempre. Então, ordem direta, ok. A não ser que eu queira apresentar o quê? A não ser que eu queira colocar um aposto, um vocativo, né? Acrescentar uma nova ideia, e essas pontuações vão entrar, né? Beleza? Mas se eu falo, né? Se eu falo da ordem indireta, e aí, quando eu digo de ordem direta, é porque há uma inversão sintática, o meu sujeito vai aparecer no final da frase, o meu adjunto adverbial vai aparecer no começo da frase. E aí, toda vez que isso aparece, o que eu vou fazer? Eu vou colocar vírgula, né? Vou pontuar. Ordem direta, pontuação. Então, eu já tenho que ter essa relação aqui, eu já tenho que ter esse pensamento, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Outra coisa. Quando é que, professor, que eu vou utilizar a vírgula dentro dessa pontuação? Né? É o famoso, né? diz. Professor, o que é esse famoso diz? É quando eu tiver uma função de quê? Uma função explicativa. Né? Quando eu tiver uma função explicativa, uma função enumerativa também. Então, esse diz quer dizer que eu vou colocar vírgula quando eu tiver uma função de explicar alguma coisa, uma função de enumerar algo, beleza. Mas, além disso também, eu vou, quando eu tiver duas coisas, quando eu tiver a intenção de deslocar alguma coisa, deslocar do começo para o final, ou do final para o começo, eu trocar alguma coisa, eu desloco alguma relação do meu texto. Além do mais, eu posso trazer uma observação de isolada, né? Quando eu tiver uma palavra que eu vou isolar. E por último, quando eu quiser separar algum termo do outro termo. Então, as vírgulas elas terão essa funcionalidade: explicativa, enumerativa, deslocada, isolada e separada. Beleza? Tranquila? Massa! Professor, então a gente tem aqui nessa relação de numeração, né, de explicação, deslocar a função do aposto, do vocativo, né, que a gente tem essa funcionalidade bonitinha. Né? Outra coisa, quando a gente quer enumerar, por exemplo, os números, elementos do mesmo gênero, por exemplo, substantivo, aí eu coloco Pedro, José, Raimundo, Ricardo, tudo isso é substantivo próprio, não é? Masculino. Então toda vez que esses indivíduos aparecem, eu posso substituir tranquilamente bonitinho. Nome de locais e datas, professor? Posso também. Quando, por exemplo, eu falo Fortaleza, vírgula, 25 de dezembro de 1992. Pronto, meu primeiro Natal, 1992. Pronto, tá aí lindo, ó. Fortaleza, separo local e data. Beleza. Termos enumerativos, né? Então eu posso dizer, por exemplo, a aula foi de predicação verbal, vírgula, nominal, vírgula, advérbio. Então, são elementos da mesma, só que eu estou substituindo. Beleza? Tranquilo? Massa? Show? E, professor, quando é que eu vou utilizar os períodos compostos? Então, ó, passou aqui, ó, regra geral, vem para o termo composto. Teve que dar uma corridinha, bonitinha, mas o nosso material tá supimpa. O nosso material tá bem explicadinho, pessoal. Temos muitas questões sobre isso também, beleza? Então vamos aqui, ó. Período composto. Eu tenho 5 casos onde a pontuação ela é necessária, né? Então o primeiro caso aqui, sempre, professor, quando eu tiver orações
orações coordenadas. Quando aparecerem orações coordenadas, serão sim acentuadas, certo? Serei colocar aqui a acentuação. Porém, entretanto, todavia, só não acentuarei uma, que será qual? As aditivas. Orações coordenadas serão pontuadas, menos as aditivas. Exemplo, professor. E aí a gente vem aqui. Júlio correu, porém não chegou. Júlio correu, mas não chegou. Beleza. Então aqui eu tenho uma vírgula porque eu vou separar orações coordenadas adversativas. Então essa é a primeira dica. Segunda, professor, orações adverbiais. Orações adverbiais. Então, quando eu tiver a função de orações adverbiais em ordem facultativa, beleza? Eu terei o quê? Quando eu tiver orações adverbiais em ordem direta, ela vai ter uma função facultativa. Show? Então, ela vai ter uma função, orações adverbiais, ela vai ser facultativa. Então, por exemplo, hoje não trabalharei. Estou na ordem direta. Não, eu não trabalharei hoje. O hoje deveria estar aqui bem no final. Mas o que foi que eu fiz? Eu coloquei o hoje lá no começo. O que acontece? Ela é facultativa. Eu poderia colocar vírgula como eu não poderia colocar vírgula. Então, orações adverbiais locadas, elas serão o quê? Facultativas. Vamos lá, adiante. Terceiro tópico, né? O terceiro tópico. Quando eu tiver orações subordinadas, sintáticas não serão separadas. Então, orações subordinadas, substantivas, né? Não serão, orações subordinadas, substantivas, não serão acentuadas. Apenas qual será acentuada? A função apositiva. Então, só quando tiver aposto, ela terá acentuação. Beleza? Tranquilo? Massa? Além disso, professor, outra oração. Massa. Oração, teremos aqui orações adjetivas, né? Orações adjetivas. Com a função o quê, professor? Com a função explicativa. Então, toda vez que aparecer uma função explicativa na oração adjetiva, pontuação bonitinha para todos nós. Além disso, eu terei também que pontuar períodos quando eu tiver o quê? Quando eu tiver a omissão de algum termo. De algum termo anterior. Que aí nós chamamos de elipse ou de zeugma, por exemplo. Beleza? Então, quando existir elipse ou zeugma. Certo? Só uma observação aqui, ó. Orações adverbiais, elas terão quando tiver um tópico só, é facultativa. Porém, quando tiver três tópicos, né? Três tópicos, por exemplo, hoje em dia, vem aqui. Hoje em dia, ninguém quer trabalhar. Hoje em dia, ninguém quer trabalhar. Beleza. Quando eu tenho três elementos, ó, 1, 2, 3, é obrigatório o uso da vírgula. Ah, professor, mas é porque está deslocado? Também. Mas quando eu tenho três termos aqui, quando eu tenho três elementos formando uma locução adverbial, é obrigatória a vírgula, tá bom? Ela é obrigatória. Quando tiver um ou dois termos aqui, ela é facultativa. Mas tendo três termos, é obrigatória. Beleza? Então, galera, muito obrigado e finalizamos nosso bloco de acentuação ou de pontuação. Olha o material que ele está supimpa para você. Tranquilo? Alfartano, valeu! Até o nosso próximo bloco.